Oi, oi, pessoal! Estou aqui de novo para dar continuidade aos nossos estudos geográficos. Muito bem. Na última videoaula que eu encaminhei para vocês, eu dei uma aula sobre relevo e sociedade. Então, nós vimos formas de relevo, vimos a ocupação desses relevos e as características da formação desse relevo, né? A gente chama, então, de geomorfologia. Hoje, então, eu gostaria de fazer a correção das atividades no final dessa unidade, a partir da página 356. Bora lá? Vamos começar, então. A questão número 1 diz o seguinte: as estruturas geológicas, compostas de uma grande variedade de rochas, contam a história da evolução do planeta. Considerando as estruturas geológicas encontradas no Brasil, por que dizemos que o relevo brasileiro é antigo? Bom, vocês sabem que nós temos duas estruturas geológicas no Brasil, que são as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Por que eu posso afirmar, então, que o relevo brasileiro é antigo? É que essas duas formas de relevo, principalmente os escudos cristalinos, os planaltos, eles sofreram um processo de erosão muito grande. Então, e a partir dessa erosão foram formando, então, as bacias sedimentares. Isso nos leva a crer que é um relevo muito antigo. Ou seja, a resposta de vocês deve estar associada à questão do processo erosivo, que atua bastante no relevo brasileiro, e as formas desse relevo bastante desgastado nos dão evidência de que ele é um relevo muito antigo, certo? Essa é a relação, relevo muito antigo, porque as formas de relevo apresentam um grande processo erosivo, certo? A questão número 2 pergunta: de que maneira os fatores naturais do relevo podem dificultar ou facilitar as atividades humanas? Cite exemplos. Bom, como eu tinha explicado na última videoaula, a ocupação ou a realização de atividades em determinados tipos de relevo pode ser facilitada ou não, dependendo desse tipo de relevo. Em relevos mais planos, a ocupação é muito mais fácil, a realização de atividades também. Já num relevo mais elevado, isso requer mais técnicas para adaptação àquele ambiente, né? Então, as formas de relevo acabam interferindo na forma de ocupação de determinadas áreas, tá? Então, a resposta de vocês tem que estar relacionada à questão de ocupação, da ocupação ser mais fácil ou mais difícil de acordo com a forma de relevo. Beleza? A questão número 3 pergunta: como se formam as planícies? Simples, é muito simples. As planícies se formam dos sedimentos que são provenientes, que vêm das partes mais altas do relevo. Então, com o desgaste dos relevos mais altos, os sedimentos vão rolando e esses sedimentos, então, vão se acumulando nas bacias sedimentares. Então, as planícies, elas são formadas por esses sedimentos originados das partes mais altas do relevo, ok? Portanto, as planícies estão localizadas principalmente em áreas de bacias sedimentares, tá? Ou de sedimentos. A questão número 4 pergunta o seguinte: planaltos são terrenos irregulares. Os rios que correm nas áreas de planalto são usados para qual finalidade principal? Lá na videoaula eu expliquei para vocês que os rios de planície são bastante utilizados para navegação e que os rios de planalto são bastante utilizados para produção de energia elétrica. No Brasil, inclusive, a principal matriz de energia elétrica são as hidrelétricas, né? Ou seja, a eletricidade produzida em usinas hidrelétricas que produzem energia a partir da força da água. Então, principalmente os rios de planalto são usados para produção de energia elétrica através das hidrelétricas. Tá? Esse é o principal uso dos rios de planalto no Brasil. A questão da página, ainda na página 356, questão número 1, aplicando conhecimento. Observe a ilustração abaixo e identifique as grandes unidades de relevo do Brasil. Então, no Brasil, nós podemos encontrar essas 3 unidades de relevo. Vocês podem perceber aqui, então, planície, essa parte plana e de menor altitude, a depressão,
que é uma área mais rebaixada, se comparada às que estão ao seu redor, e o planalto, que são as terras médias. Então, nós temos no Brasil planalto, depressões e planícies. Planalto, depressões, planícies. Ok. Observe a seguir 2 mapas diferentes do relevo do Brasil e responda a questão 2. Para responder essa questão, nós vamos precisar dar uma olhadinha lá nos mapas da última videoaula. Vou diminuir aqui a minha tela e vou compartilhar com vocês essa imagem, tá? Então, vamos lá. Divisão do relevo brasileiro. Eu tenho aqui a divisão segundo o Haroldo de Azevedo e tenho aqui a divisão segundo o Assis Absaber. Tá? São 2 estudiosos, cada um fez uma classificação aí do relevo, elas são semelhantes, mas a gente pode perceber algumas diferenças, que é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte: cite exemplo de formas de relevo presentes no mapa do Assis Absaber. Que formas de relevo tem aqui nessa classificação do Assis Absaber que não foram identificadas no mapa do Haroldo Azevedo? Então, nós podemos ver vários aqui, ó, por comparação. Nós temos aqui alguns que são iguais, né, como o Planalto Meridional, como o Planalto das Guianas, mas nós temos outros com outras denominações. Por exemplo, planícies e terras baixas amazônicas. O Absaber agora deu essa denominação, antes era chamada de planície amazônica. Então, planícies e terras baixas amazônicas. O Planalto Maranhão-Piauí, não aparece aqui. Planalto Nordestino, não aparece denominado aqui. Planícies e terras baixas costeiras, aqui ele está chamando só de planície costeira. Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, aqui não aparece classificado com essa denominação. Então, esses são alguns exemplos das formas que foram denominadas aqui e que fazem parte dessa aqui, mas não estão denominadas. Então, aqui, essas denominações que eu acabei de citar para vocês são as denominações que o Assis Absaber fez e que o Haroldo Azevedo não denominou da mesma forma. Então, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, planícies de terras baixas costeiras, Planalto Nordestino, Planalto Maranhão Piauí, planícies de terras baixas amazônicas são alguns exemplos, certo? Então, isso para responder a questão número 2, lá na página 357. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho aí o vídeo e reveja uma correção, certo? Agora, observe o mapa de relevo elaborado por Jurandir Rosa a seguir e responda as questões 3 e 4. Então, nós vamos mudar aqui o mapa. Vamos agora para a classificação do Jurandir Rosa. E essa é a classificação mais atual, eu diria a mais aceita atualmente, a mais estudada. Então, nós vamos nos ater um pouquinho a essa classificação. Eu já tinha mostrado para vocês na videoaula, então, que nessa classificação, o Jurandir Rosa, então, ele classifica aqui 11 planaltos, que estão na cor marrom, 11 depressões, que estão de amarelo, e 6 planícies, que estão aqui de branco. Tá? Então, vejam, o relevo é o mesmo, mas a classificação sofreu algumas alterações, tá? As denominações também. Vamos dar uma analisada a partir das questões. Questão número 3 pergunta o seguinte. Quer dizer, a questão número 2 pergunta o seguinte. Dê exemplos de formas de relevo presentes no mapa que não foram identificados no mapa de Haroldo Azevedo. Isso nós já fizemos, né? Foi a primeira questão, então, que eu comentei lá na imagem anterior. Questão número 3. Qual é a forma de relevo identificado no mapa do Jurandir Rosa que não aparece nos mapas anteriores? Então, se eu comparo o Jurandir Rosa com as 2 outras classificações anteriores, qual é a forma de relevo que não tem nem aqui, ou que não é classificada aqui, também não é classificada aqui, mas que está classificada aqui? A gente vê que nos mapas anteriores, o Haroldo Azevedo, ele classificou planaltos e planícies, o Assis Absaber, planaltos e planícies. Já o Jurandir Rosa, ele acrescentou uma outra forma de relevo. Que outra forma de relevo que não estava presente nas outras? As depressões. Então, a questão 3, a resposta correta seria as depressões. Por quê? Porque as depressões, elas não estão denominadas aqui como depressões. Esses 2 autores ainda não tinham usado essa denominação para
essas duas classificações. Já o Jurandir Rosa, ele então vai classificar agora as áreas mais rebaixadas dos planaltos, agora ele vai chamar de depressões. E aí, então, ele vai classificar 11 depressões, certo? Questão número 4. Quais mudanças podemos perceber na planície amazônica quando comparamos o mapa de Jurandir Ross? Bom, o que a gente pode perceber, vamos lá, dar uma olhada por comparação. Olha a planície amazônica como era extensa, olha a planície amazônica como também era extensa e larga aqui, uma porção grande de terra. Nas duas classificações, elas são longas e são largas aqui, é uma região grande. Já no Jurandir Rosa, ela ficou mais estreita. Então, na classificação do Jurandir Rosa, a planície amazônica ficou apenas sendo a área às margens do famoso rio Amazonas, que é esse aqui, tá? Que está atravessando a região. Então, ela ficou mais estreita. Essa foi a principal diferença, ela ficou mais estreita aqui para este autor, diferente dos outros que tinham classificado aqui essa região numa outra proporção, né? Numa proporção bem maior. Muito bem. Então, a planície amazônica ficou mais estreita. Essa é a resposta da questão número 4. Seguindo adiante, então, na página 358, já podemos dar continuidade aqui. Vou só buscar uma imagem para ajudar a gente a entender as últimas questões, tá? Lá na página 358, nós vamos falar um pouquinho do litoral brasileiro. Observe as fotografias a seguir. A primeira fotografia é de uma praia lá no Maranhão, tá? Então, aqui está São Luís, capital do Maranhão, uma praia aqui no Maranhão. A segunda fotografia é em Alagoas, então eu já estou mais aqui ao sul da Bahia. E Praia Mole, Santa Catarina, eu já estou aqui mais ao sul do Brasil. Então, eu tenho uma praia neste trecho, eu tenho uma praia neste trecho e tenho uma praia neste trecho. Ok? Marque a opção que indica a sequência correta das faixas litorâneas. A primeira fotografia que aparece é de uma praia no Maranhão, a segunda é em Alagoas e a terceira é em Santa Catarina. Então, nessa ordem, Maranhão, Alagoas e Santa Catarina, qual seria a opção correta? Vocês viram, eu mostrei para vocês, então, que a gente pode dividir o litoral brasileiro em litoral norte, litoral leste e litoral sudeste, sul ou sul. Portanto, a resposta correta seria: primeira praia, localizada no litoral norte, segunda praia no litoral leste e a terceira praia no litoral sul. Ok? Sobre a forma de relevo litorâneo apresentado na imagem a seguir, marque a opção correta. Então, vamos voltar um pouquinho aqui a nossa tela, para a gente poder ver a imagem. Então, eu tenho aqui esta imagem, da questão número 2. Então, vamos dar uma olhada aí nessa imagem, para a gente classificar essa forma de relevo. É um relevo litorâneo, né? Muitas vezes com o desenvolvimento de vegetação nessa faixa arenosa aí. Como nós podemos classificar esse tipo de relevo litorâneo? Então, vamos lá. Será que é uma falésia, um paredão rochoso litorâneo formado pela ação erosiva das ondas do mar? Será que é uma restinga, faixa de sedimentos acumulados pela ação de ventos e ondas que se forma paralelamente ao litoral? Será que se trata de serra, uma forma de relevo irregular e elevada situada nos planaltos? Ou será que é uma chapada, um tabuleiro, formação planáltica sedimentar com topo plano? E aí, pelas características apresentadas aqui nas alternativas, o que parece para vocês mais adequado para classificar esse tipo de relevo litorâneo? A resposta correta é a restinga. E vocês conhecem bem a restinga, porque vocês moram numa faixa litorânea e quando vocês vão à praia, vocês
ali na areia da praia vem a vegetação que se desenvolve ali naquele ambiente. Aquela faixa de areia no litoral ali nós chamamos de restinga, tá? Então, a alternativa correta da questão número 2 é a letra B. É a restinga. E, finalmente, a questão número 3 está mostrando uma imagem onde se vê o rio Amazonas. Então, nós vemos aí o rio Amazonas, ele já é nosso conhecido. Por quê? Porque quando nós estudamos lá as formas de relevo, a gente viu, então, que ele está em um dos relevos que nós estudamos, né? Vamos só buscar esse relevo aqui. Então, vocês viram que quando a gente viu essa imagem aqui, do relevo brasileiro, o que a gente tinha lá? A gente tinha aqui, ó, o rio Amazonas, está aqui, rio Amazonas. Essa aqui é a chamada planície de terras baixas amazônicas, né? A forma de relevo que o rio Amazonas atravessa. Ele atravessa, então, essa faixa de relevo chamada de planície de terras baixas amazônicas. Então, dá para a gente ver aqui pela localização do rio Amazonas o tipo de relevo, né, que ele atravessa. Então, pela classificação que vocês já estudaram aqui, qual é o tipo de relevo que o rio Amazonas, o gigantesco rio Amazonas, atravessa? Aí nós podemos voltar lá na questão que diz o seguinte. Observe a imagem abaixo, onde se vê o rio Amazonas, depois escolha a alternativa incorreta. Atenção, alternativa incorreta. Então, vamos lá. Como os rios de planície têm formas de relevo mais planas, geralmente fazem curvas chamadas meandros. Será que essa alternativa é incorreta? Não, essa alternativa é correta. Realmente, os meandros são as curvas, né, dos rios. Como grande parte do curso do rio Amazonas está localizado em uma região de planície, ele é bastante navegável, é verdade, já falamos disso. Rios de planície possibilitam a navegação, porque não tem quedas d'água, né, para atrapalhar a embarcação. Letra C. Essa bacia hidrográfica está situada em uma área de planalto, onde predomina o processo de erosão nas encostas. Será que a bacia do rio Amazonas está numa área de planalto? Dê uma olhadinha lá no mapa do Jurandir Rosa e veja qual é o nome desse relevo de número 23. Planície do rio Amazonas. Que alguns outros autores também chamavam de planícies e terras baixas amazônicas ou só planície amazônica. Então, o rio Amazonas, ele atravessa uma planície. Então, a letra C está incorreta, porque não é uma área de planalto, é uma área de planície. E D, o curso do rio Amazonas corta em toda a sua extensão as regiões de planície dos estados do Amazonas e do Pará. É verdade. Então, aqui o Amazonas, ó, ele nasce lá no Peru, entra no Brasil, e aqui ele já vem no estado do Amazonas, depois o estado do Amazonas atravessa o estado do Pará. Então, o estado do Amazonas está aqui, o estado do Pará está aqui, então atravessa esses dois estados. É verdade. Então, a questão número 3, a alternativa incorreta, a única incorreta, é a letra C. Ok? Dito isso, então, encerramos a correção da unidade 4 sobre relevo. E, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem por e-mail a dúvida de vocês. Caso tenham, que eu prontamente atenderei. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a correção. Se tiver alguma dificuldade, pausa o vídeo, volta, assiste de novo. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar pelo e-mail que eu vou responder assim que possível. Tá certo? Só para encerrar, então, a correção, gostaria de apresentar para vocês o nosso próximo tema. Então, já aguardem aí. Unidade 5, Dinâmicas Climáticas do Brasil. Estudamos as formas de relevo do Brasil, a formação desse relevo, da sua estrutura geológica. Agora nós passaremos a estudar, na nossa próxima aula, as características climáticas, tá? Características climáticas do Brasil. Ok? Espero vocês, então, para a próxima aula. Beijo, até mais!